Olá, tudo bem? Estou aqui para dividir com você mais um devocional e hoje nós vamos falar sobre o dom de operar maravilhas. O estudo de hoje encontra-se em 1 Coríntios 12, 10 e Atos 20, versículo do 9 ao 12. Em Atos 5:12 diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo, e os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. O relacionamento de Deus com os homens sempre esteve marcado por inúmeros atos admiráveis no Antigo Testamento. Deus abriu o Mar Vermelho, fez um machado flutuar e ressuscitou os mortos. Fez cair maná do céu e tornou água amarga em doce. Em o Novo Testamento, os milagres continuaram presentes no ministério de Jesus. Os mortos ressuscitaram. Pedro andou sobre as águas e Jesus alimentou uma multidão, transformou água em vinho. Ainda no Novo Testamento, os milagres continuaram acompanhando a igreja. Náufragos foram salvos de forma surpreendente. As portas das prisões se abriram miraculosamente. Os mortos tornaram a ressuscitar. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres que Jesus disse. E por isso continuam sendo experimentados até hoje pelo povo de Deus. Para que esses sinais continuassem acontecendo, Deus agraciou algumas pessoas na igreja com o dom de operar maravilhas. Por mais extraordinário que sejam os milagres, precisamos ter a consciência de que, assim como a salvação, eles são frutos da ação sobrenatural de Deus. O dom de operar maravilhas não vem de nós, mas é um presente dado por Deus e ninguém deve se orgulhar de recebê-lo. Afinal de contas, sem Jesus não podemos fazer nada, pois Deus é a fonte dos milagres. O nosso propósito em falar sobre este assunto é que você aprenda a sã doutrina de Cristo Jesus e não seja alvo da manipulação da fé nesses tempos difíceis. Saiba que os milagres, apesar de acompanharem a igreja, são um ato da soberania de Deus e nunca do homem, sendo este apenas um canal para operar maravilhas. Quando João Batista estava na prisão, ouviu falar sobre Jesus, o Cristo, e enviou seus discípulos até o Mestre para saber se realmente ele era o Cristo prometido. Então, Jesus declara que os milagres extraordinários que eram realizados por ele davam testemunho vivo de que o reino de Deus estava entre eles. Hoje, um dos testemunhos vivos de que a igreja é de Cristo são as manifestações destes mesmos sinais miraculosos, pois a sua palavra nos afirma que tais sinais seguiriam aos que crescem. Portanto, precisamos continuar crendo e orando para que os milagres de Deus ocorram em nosso meio. Os milagres ocorrem devido à necessidade das pessoas. Os que foram realizados por Jesus em seu ministério e na história da igreja primitiva nunca foram uma forma de Cristo se exibir, e sim em razão da extrema carência humana. O motivo pelo qual Jesus não negava realizar milagres era a compaixão. Antes do milagre que alimentou 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, com 7 pães e alguns peixinhos, Jesus declarou: estou com pena dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo.
Igualmente, antes de ressuscitar o filho da viúva de Naim, a Bíblia relata que quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela. Essa mesma compaixão revela o motivo de Jesus curar um leproso. Jesus ficou com muita pena dele e tocou nele, e assim ocorreram muitas outras vezes. Como vimos, o propósito inicial dos milagres realizados por Jesus era de atender à necessidade das pessoas e nunca para a demonstração gratuita do seu poder. A partir daí, podemos perceber que hoje muitos estão tratando os milagres com a intenção de se promover, e isto é errado, pois Jesus não propagou seus milagres como muitos fazem atualmente. Pelo contrário, muitos foram aconselhados a não falarem para ninguém, e outros tantos nem contaram nas Escrituras. Precisamos então entender que o milagre como graça de Deus e não como meio de benefício próprio. Ao refletir sobre isso, você pode crer que temos um Deus que vê o nosso sofrimento e que se solidariza conosco. Creia, Ele está contigo. Que Deus te abençoe e tenha um ótimo dia.